aquilo que eu sempre falava sobre aquela pressão, né, que as Copas iriam trazer para o Campeonato Brasileiro, realmente aconteceram. Acho que todo mundo imaginava isso, né? Não só eu. Corinthians não tendo sucesso nas competições, as Copas, consequentemente afetaria o time no Brasileiro. Muita gente colocando uma crise no Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras, uma pressão. Lógico que tem que ter pressão, é lógico, tá bom? Mas assim, a pressão aumentou muito porque foi eliminado, não que perdeu, né? Mas foi eliminado pro Flamengo no empate, mas pro Racing acabou perdendo o jogo. Só que isso não poderia interferir no Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do Corinthians no ano. A Copa Sul-Americana acabou sendo muito importante e o Corinthians está fora das Copas. Mas aqui, ó, essa pressão a gente já está vendo na mídia há algum tempo, tá? E, por exemplo, o Neto falou aqui, isso aqui, ó, se o Corinthians ganhar o jogo, o Botafogo será campeão e depende do Botafogo ganhar o jogo do Vasco. Essa vai ser a chance. Se o Corinthians empatar com o Palmeiras, Ramon Dias cai. Ele falou que o Ramon Dias cai, eu não sei se ele tem informação ou se é uma opinião do Neto. São duas coisas muito loucas. Um time que joga pelo título e outro que joga para não cair. É um derby de magnitude mundial, o Corinthians não vai cair se ganhar, luta pela Sul-Americana. A gente vê aqui exatamente, ó, a posição que o Corinthians está. O Corinthians 35 pontos. O único resultado que não foi bom para o Corinthians na rodada, o único, que estava sendo quase perfeita, né? Praticamente perfeita, foi o Vitória ter vencido. Se tivesse empatado com o Atlético Paranaense, teria sido perfeita a rodada para o Corinthians, tá? Juventude perdeu, o Cuiabá perdeu, enfim. E o Fluminense empatou, não foi? Com o Grêmio? Acho que foi isso mesmo. O Corinthians ganhando vai a 38 pontos, então ele fica na cola do time do Vitória, tá? Acho que ele fica atrás ainda, né? Mas fica na cola aqui, fica em 13º lugar, dá uma aliviada boa e cria uma distância, cara, de 2 rodadas. Não, 2 rodadas não, né? Que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos ainda. Mas, de qualquer maneira, dá uma aliviada muito boa no time do Corinthians. Se empata, aí a gente tem essa sequência aqui de jogos, ó. Fica muito complicado. Por quê? Porque o Corinthians tem o Palmeiras, né, hoje. Aí depois tem o Vitória, que é um jogo direto, fora de casa, um jogo difícil, que o Vitória tá muito bem, esse time do Vitória. Né, eu esperava ter o Vitória mais fraco nessa reta final, mas não é o que tá acontecendo. O Cruzeiro é um time bom, né? Finalista da Sul-Americana. É um time bom, por mais que seja em casa. E o Vasco também, apesar de ser em casa, é um time que está hoje vendendo caro aí os jogos, né? Então não é um time fraco, não. Depois, Criciúma fora de casa, um jogo difícil. Em casa contra o Bahia. Muita gente avaliou o Corinthians ganhando a maioria desses jogos. Mas, cara, se a gente for analisar, principalmente psicologicamente, tá? Se o Corinthians vende um empate ou então perde pro Palmeiras e vem para essa sequência aqui, cara, é muito pesado, tá? Não é uma... A gente... É lógico que não vai aceitar perder pro Palmeiras, mas isso pode acontecer. Pode acontecer do Corinthians empatar também. E o que acontece? Se o Corinthians empata ou perde pro Palmeiras, é um resultado, na minha opinião, normal. Não pro momento. No contexto geral, seria normal. Mas aí criaria uma crise no Corinthians muito grande. Talvez realmente o Ramon Dias corra risco de ser demitido. Eu, sinceramente, eu não entendo essa. Até hoje, eu não entendo essa pressão toda em cima dele, porque a gente tem que analisar sempre o brasileiro. E do brasileiro a gente vem de 2 vitórias, tá? Não esqueçam disso. Então, Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians ganha do Palmeiras, aí tudo muda. Vitória já não passa a ser. Já passa a respeitar um pouco mais o Corinthians, porque se o Corinthians vende uma derrota, o Vitória vai de um jeito. Se o Corinthians vende uma vitória, o Vitória vai de outro jeito. Tenho certeza. E a sequência também. Quando você ganha, você impõe respeito. Ganha jogo grande, impõe muito respeito. Tá bom? Então, mas a pressão é grande. A pressão é grande até de forma desnecessária, na minha opinião, porque o Corinthians foi eliminado em 2 semifinais. Tá? Em 2 semifinais e não precocemente nessas Copas. O problema do Corinthians foi o começo da temporada e aí técnicos fracos, como, por exemplo, o Antônio Oliveira e também o Mano Menezes, que estava muito mal mesmo e acabou prejudicando muito o time do Corinthians, por mais que o time também fosse limitado. O Depay falou isso aqui sobre o jogo, depois do treino de ontem, ele falou isso aqui, ó. Estou animado, esses são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Essas são as batalhas que você quer vencer. Tá? Estou animado para ver amanhã como será, porque eu sei que, como os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos e nós, como time, precisamos nos beneficiar disto. Sentir este espírito e buscar 3 pontos, porque esta é a única opção
quando se joga um derby, especialmente em casa. Exatamente. E aí, cara, falando sobre treinador, né? Se o Corinthians demite, tá todo mundo colocando aí o Luiz Castro, né? Luiz Castro pra lá, pra cá. Olha isso aqui. Se você não viu ainda, tá bom? Foi publicado isso aqui, ó. Uma derrota pode decretar a saída de Ramon Dias. Eu não vejo esse... Cara, sinceramente, eu não faria isso. Mas enfim, é da opinião de cada um, tá bom? Por outro lado, o presidente Augusto Melo já busca um substituto para comando técnico que tinha negociações com Luiz Castro, ex-Botafogo, e Al Nassr da Arábia Saudita. Mas, segundo informações de Wilson Pimentel, tá, o treinador português descarta um retorno ao Brasil. De acordo com Wilson Pimentel, o técnico de 63 anos está de férias na costa do Sauípe, na Bahia, após a demissão no Al Nassr, mas o desejo da família do português é voltar a morar na Europa depois do trabalho na Arábia Saudita. Com isso, a reportagem do RTI Sport escreveu que ele não tem qualquer intenção de trabalhar no Brasil. Tá bom? Luiz Castro trabalhou no Botafogo em 2023, 2022 e 2023. E não esqueça uma coisa, que é muito importante que as pessoas esquecem. Luiz Castro hoje virou o Guardiola. Mas o Luiz Castro, a torcida do Botafogo odiava o Luiz Castro. Ele passou o primeiro ano em crise no Botafogo, sendo eliminado precocemente, acho, de Copa do Brasil, sei lá. Mas a torcida odiava ele. E o time já estava sendo montado ali, aquela estrutura toda. E muito mal. No Brasileiro de 2023, ele dá a volta por cima. Então, assim, demorou um ano para ele conseguir conquistar a torcida do Botafogo. E não foi durante todo o ano não, tá, pessoal? Antes de conquistar esses ótimos resultados no Brasileiro de 2023, o Luiz Castro teve maus momentos no Botafogo durante a temporada. Foi chegando no Brasileiro, foi melhorando, foi estruturando o time, melhorando. E aí o time ganhou corpo, tá? Depois ele saiu, aí o cara sai com aquela boa impressão, né? Vai para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, e tava fazendo um excelente trabalho no Botafogo, mas ninguém esquece o começo. Então, não vamos esquecer disso. O Luiz Castro não tem tanta experiência assim em times grandes, em times profissionais e grandes. Ele sempre trabalhou muito com base, mas enfim. Segundo o meu timão, essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje. Vamos ver aqui e analisar. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, ou Gustavo Henrique, Félix Torres, Matheus Bidu, José Martins. Meu Deus do céu. Ai, cara. André Carrijo, ou Alex Santana, Charles ou Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay ou Thales Magno. Essa é a provável escalação, mas aí vamos comentar aqui. Tiraria o José Martins, mandaria ele não para o banco de reserva, mandaria ele para casa, para ele descansar, ficar em casa, tá bom? Repensar, ou então ir treinar, saída de bola, entendeu? Treinar quando tiver um cruzamento, ele não esticar o braço e nem cair com o braço, né, esticado. Então deixaria ele em casa, colocaria aqui o Alex Santana ou o Charles de primeiro, tá bom? Breno Bidon ou o Charles, depende da estratégia. Se a estratégia for realmente sair nos contra-ataques, tem que ser o Charles, se não, o Breno Bidon. Então, a estratégia é manter a posse de bola, é tentar envolver o time do Palmeiras, então vamos lá de Breno Bidon, né? André Carrijo eu deixaria no time titular, tá bom? Jogou muito mal o último jogo, mas não é assim que as coisas funcionam, pode demonizar o jogador por causa de um jogo, ia jogando muito bem. Gustavo Henrique e André Ramalho, eu colocaria o Gustavo Henrique. O André Ramalho para mim está muito mal. Félix Torres, tudo bem. Fagner. A galera falou muito mal do Fagner naquela provável escalação para o último jogo contra o Racing. O Fagner não, tem que jogar o Mateuzinho. O Mateuzinho jogou e foi o Mateuzinho dos velhos tempos, né? Que vinha jogando aí, pelo amor de Deus. Então realmente o Fagner merece jogar esse jogo aqui. E o Matheus Bidu é melhor do que o Hugo, tá? O Hugo é pior que o Matheus Bidu. Ataque eu acho que não vai mudar muita coisa, tá? Eu não acredito que ele vai tirar o Memphis Depay desse jogo, colocar o Thales Magno. A não ser que ele queira fazer um trio de ataque, aí já é outra coisa. Isso é fiel, deixa seu comentário aqui embaixo. Comenta aí sua opinião sobre esse jogo e também palpite para o jogo de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, tamo junto sempre, é nóis e vai Corinthians.